Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Nessa noite de terça-feira, estamos aqui mais uma vez para cultuarmos a Deus, para celebrarmos ao Senhor. E eu quero convidar você a fazer a leitura da palavra de Deus, que está no Salmo 138. Então, nesse momento, acalma o seu coração, pegue aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus em atitude de louvor e de adoração. Diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. É o salmista Davi nos convidando a render graças ao Senhor por sua bondade, a sua misericórdia que se renova cada dia sobre nós. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor com algumas canções e que você nesse momento cante conosco, celebre a Deus, adore ao Senhor. Quero orar nesse momento e logo após estaremos celebrando ao Senhor com algumas canções. Deus querido, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, com vida, com saúde. Estamos aqui, ó Deus, apesar de passarmos por dias difíceis, atribulados, mas o Senhor, ó Deus, tem nos dado vitória. Que o Senhor, ó Deus, seja louvado. Que o Senhor, nesse momento, ó Deus, seja adorado pelo teu povo. E que o Senhor se agrade de nós, se alegre do teu povo, ó Deus, e que o Senhor receba como aroma suave, ó Deus, os louvores e a nossa adoração. Que o Senhor, ó Deus, esteja derramando sobre a tua igreja as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos declarar que doce é estar em sua presença. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo, meu coração se une nesta melodia angelical. Santo, 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 meu coração se une
nessa melodia angelical. Que bom estar na tua presença, que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo, Santo, meu coração se une nessa melodia angelical. Ele é santo, ele é santo, santo. Meu coração se une nessa melodia angelical. Angelical, angelical. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-lo à oração, a esse momento de intercessão. O texto que nós lemos no começo do culto, Salmo 138, versículo 3, nos diz assim: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Nós podemos clamar porque sabemos e temos a certeza que seremos ouvidos. E o nosso Deus vem ao nosso encontro, ao nosso socorro e alenta a nossa alma. Nesse momento eu quero convidá-lo à oração. Coloque aí diante de Deus as suas necessidades. Coloque diante do Senhor a vida daquela pessoa que precisa agora de uma resposta divina, precisa de cura, de restauração. Então vamos orar. Coloque aí no chat, se você quiser, coloque aí no chat que nós continuaremos em oração durante a semana. Então, se você quiser colocar, coloque agora. Se não quiser colocar, não tem problema, mas coloque-se diante de Deus e vamos clamar ao Pai. Deus querido, mais uma vez, nos colocamos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença maravilhosa, e ó Deus, é exatamente pelo mérito de Cristo, lá na cruz do Calvário, que nós nos achegamos até a Tua presença, ao trono da graça, confiantes na Tua misericórdia, na Tua bondade, e é, ó Deus, dessa forma que nós clamamos ao Senhor. Pedimos, ó Deus, pela vida de muitos irmãos, muitos amigos queridos, parentes, ó Deus, que estão doentes, estão acamados, alguns estão internados e carecem, ó Deus, da cura e da restauração. Que o Senhor agora, ó Deus, esteja, por Tua misericórdia, pelo Teu poder, liberando, ó Deus, uma cura completa sobre essas vidas. Lembramos, ó Deus, da vida, ó Deus, do pastor Heron, que está lá internado, continua, ó Deus, na luta. Ó Deus querido, nós agradecemos porque ele já melhorou bastante, já saiu da UTI, mas ainda está internado e carece da cura completa, da restauração completa. Que o Senhor, ó Deus, esteja com a Tua mão poderosa sobre a vida do Teu filho agora, liberando cura e restauração. Lembramos, ó Deus, da vida da Priscila, que da mesma forma continua fazendo o tratamento, está melhorando a cada dia, mas carece da cura completa. Pedimos, ó Deus, pela vida do Isaías, que está se recuperando da cirurgia e que o Senhor, por graça e misericórdia, ó Deus, traga cura completa ao Teu servo. Pedimos, ó Deus, por tantas vidas, tantas pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, que precisam de cura, precisam de transformação. Algumas não estão doentes do corpo, mas estão doentes da alma, ó Deus, da mente,
que o Senhor esteja trazendo cura, libertação. Aqueles, ó Deus, que estão depressivos, estão, ó Deus, tristes, abatidos, que o Senhor, ó Deus, venha trazer um bálsamo para esses corações, que o Senhor, ó Deus, venha derramar sobre essas vidas um óleo de alegria, colocar sobre eles uma veste de louvor. Traga um renovo espiritual, traga alegria, traga paz ao teu povo. Pedimos, ó Deus, por aqueles que agora carecem de uma porta aberta. Muitos irmãos, muitos amigos perderam seus empregos. Ó Deus, a fonte de renda, que o Senhor esteja abrindo portas. Sabemos, ó Deus, e temos consciência da crise financeira instalada no Brasil, mas o Senhor está acima de toda crise. O Senhor reina, o Senhor preside, o Senhor, ó Deus, é que faz o querer e o realizar. E pedimos que o Senhor esteja dando graça, sabedoria, ânimo àqueles, ó Deus, que precisam correr atrás, que precisam, ó Deus, de um novo emprego, que precisam de uma porta aberta. Que o Senhor abençoe o teu povo. Ó Deus, dê a provisão de cada dia, sustenta, ó Deus, a cada família, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, por um avivamento espiritual sobre a tua igreja, sobre a igreja da Barra, sobre a vida de cada um dos teus servos, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo-os com do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achar, salve ao invés. Se está débil, oprimido e sem vigor, sente a presença do Senhor, que o Espírito te encherá de amor. Canta alto com a gente, vai lá. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo com do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está lá no Salmo 91. Abra sua Bíblia e acompanhe mais uma vez a leitura desse texto.
mais uma vez, por quê? Porque eu tenho certeza que você já leu esse texto algumas vezes na sua vida cristã, na sua trajetória, e realmente esse texto, esse salmo é muito querido, porque ele nos traz realmente um fortalecimento para a vida. Então, nesse momento, eu quero compartilhar com você mais uma vez o Salmo 91. Alguns dos queridos irmãos já conhecem esse salmo sem precisar lê-lo, sabe, de cor, e foi um salmo que eu cresci lendo e decorando, e nesse momento eu quero meditar nele, mais uma vez, com os amados irmãos. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, aleluia. Esse é um daqueles salmos, um daqueles textos bíblicos que dispensa qualquer explicação. É um texto que nos traz à memória a grandeza de Deus, a bondade do Senhor, o socorro divino para todos os momentos da nossa vida. É um texto bíblico que nos eleva a Deus. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com você algo que talvez você, lendo simplesmente esse texto, e pode ter lido várias vezes, possivelmente você não se atentou para o que eu quero te dizer nessa noite. Esse texto, possivelmente, esse salmo, alguns eruditos dizem que foi escrito por Moisés e outros por Davi. Mas tanto faz se foi Moisés ou Davi, esses dois grandes homens de Deus tiveram experiência suficiente com Deus para exatamente escrever esse texto. Porque esse texto não diz simplesmente de versos que é fruto de uma imaginação humana. Esse salmo tem muito a ver com uma vivência, com uma experiência com Deus, uma experiência pessoal. De tal forma que o escritor do Salmo 91, ele diz o que diz através de uma experiência com Deus. Ele não está falando de algo que possa vir a acontecer. Ele está falando de algo que realmente acontece e que aconteceu com ele. Ele tem essa experiência. Por isso, se foi Davi, nós sabemos que Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou por várias lutas, por muitas tribulações aqui nessa terra. Enquanto era rei de Israel, ele enfrentou grandes batalhas, grandes desafios.
ele também amargurou dias difíceis, dias terríveis na sua história. Quando nós olhamos para Moisés, e se foi Moisés que escreveu, nós também temos a certeza que esse grande homem de Deus experimentou dias maravilhosos, dias extraordinários, mas também dias de grandes lutas e tribulações. Você que conhece a vida de Moisés, sabe que a vida de Moisés não foi fácil, desde o nascimento até a hora que o Senhor Deus o chama para si. Foi um grande homem de Deus, e como Davi, Moisés teve uma experiência pessoal com esse Deus que socorre, esse Deus que protege, esse Deus que abençoa. Por isso, o que eu quero trazer para a sua memória nessa noite está somente nos 2 primeiros versículos. Os 2 primeiros versículos são a chave de todo o resto do texto. É a partir desses 2 versículos que o escritor desenvolve todo o resto. Isso quer dizer que todo o restante do Salmo é consequência daquilo que está acontecendo nos 2 primeiros versículos. Por isso, eu quero reler os 2 primeiros versículos e preste bem atenção. O salmista diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O que parte daí em diante é resultado dessa experiência com Deus, de uma experiência íntima do salmista com o Senhor. Mas olha que interessante, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. O salmista, nesses 2 primeiros versículos, ele menciona a Deus nos 4 nomes referentes a Deus no Antigo Testamento. Ele se refere a Deus como Elion, ele se refere a Deus como El Shaddai, ele se refere a Deus como o Iavé, e ele se refere a Deus como Elohim. Esses nomes que designam aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer, o caráter de Deus. Era assim que Deus era conhecido pelo povo de Israel. Deus, no Antigo Testamento, ele era chamado por vários nomes, e cada nome que o Senhor era chamado, era uma faceta daquilo que Deus fazia. E nesses 2 primeiros versículos, o salmista, ele conclama esses 4 nomes de Deus. E ele começa dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Ele fala, aquele que habita no esconderijo de Elion, aquele que está acima de tudo e de todos. O salmista está falando assim, olha, aquele que tem como habitação o Altíssimo, o Deus que está acima, o Deus que é soberano, o Deus que é grandioso. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra de El Shaddai, aquele que não somente faz a sua morada lá no Altíssimo, o Altíssimo é o próprio Deus, é o Deus que está acima de tudo, aquele que está acima de todos. É isso que o salmista quer chamar nossa atenção. A nossa morada, o lugar onde nós devemos habitar, não é nenhum outro lugar a não ser nesse lugar alto, no próprio Deus que é alto, aquele Deus que é altíssimo, aquele que Deus que está acima de tudo, acima de todos. Mas ele fala assim, e descansa à sombra de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Normalmente, o povo de Israel chamava El Shaddai quando eles partiam para a guerra. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vence as batalhas. O El Shaddai é o Deus que vai à frente do povo de Israel.
É o Deus que luta as guerras do seu povo e é aquele que conquista todas as batalhas. É o Deus poderoso, é o Deus vencedor, é o Deus que nada pode intimidá-lo. É o Deus que não existe um inimigo tão forte para que possa pelo menos desafiá-lo. Por isso é importante nós entendermos esse início do Salmo 91, porque todo o resto deriva exatamente dessa consciência. O salmista está falando assim: eu habito no Altíssimo, eu faço a minha morada no esconderijo de Deus, desse Deus altíssimo, desse Deus que está acima de todos, de todas as situações mundanas, de todas as catástrofes. Deus que está acima da pandemia, Deus que está acima e muito acima da minha crise existencial, da crise financeira. Mas o salmista fala assim: mas eu também descanso à sombra de El Shaddai. O salmista está falando que nós podemos descansar à sombra desse Deus poderoso. Quer dizer, enquanto Ele vai à nossa frente, essa sombra de Deus nos protege. Quer dizer, enquanto Ele vai vencendo as nossas batalhas, enquanto permanecermos junto dEle, nós estaremos seguros. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, que descansa à sombra de El Shaddai. Meu amado irmão, que nós possamos ter agora a nossa consciência transformada pelo Espírito Santo de Deus. Olha que verdade poderosa. O salmista está falando que em meio à guerra, em meio à luta, no meio da batalha, o inimigo pode ser feroz, as dificuldades podem ser intensas, grandes, mas o El Shaddai, o Deus da guerra, o Senhor que vai à nossa frente, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai lutando por nós e vencendo as nossas lutas, vencendo a nossa guerra. E nós, o que resta a nós é somente descansar à sua sombra. O salmista está falando assim: olha, pode descansar, porque você pode confiar nesse Deus que é o único que pode vencer as batalhas. Meu amado irmão, é uma questão de fé e uma questão de lógica, porque se nós não confiarmos no El Shaddai, nesse Deus que vence a batalha, nós, por nós mesmos, nunca venceremos as nossas lutas. Você sabe muito bem disso. Nós não temos forças para lutar, nós não temos forças para vencer a guerra, mas Deus tem. Enquanto Deus luta por nós, nós descansamos à sua sombra. Isso quer dizer o quê? Eu não fico descansando longe dele, eu descanso bem próximo à sua sombra. Eu estou junto de Deus, eu não abro mão de Deus. As lutas estão sobre minha vida, mas Ele está lutando, Ele está guerreando e eu estou agarrado com Ele. Eu estou descansando, crendo no Senhor. Mas aí o salmista fala: aquele que habita no esconderijo de Elion, o Altíssimo, e descansa à sombra de El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, diz a Iavé. Essa palavra, Iavé, significa o Deus soberano. Se eu faço a minha morada no Altíssimo, e eu estou junto de Deus, experimentando da sua proteção, eu posso olhar para Ele, para o Deus Todo-Poderoso, e dizer: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aqui, pela quarta vez, ele diz o quarto nome de Deus, Elohim. Ele diz ao Senhor, diz a Iavé, ele diz acerca de Deus. O que ele diz acerca de Deus? Que Deus é o meu refúgio e o meu baluarte. Eu tenho um refúgio no Senhor, eu me refugio à sombra do Onipotente. Eu faço a minha morada lá no Altíssimo, mas eu posso dizer ao Senhor:
O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu baluarte. Elohim, Deus meu, é aquele que governa a minha vida. Elohim é aquele Deus que é o Senhor, designando o senhorio de Deus, o Deus que governa. O salmista está falando assim: eu me refugio em Deus, Deus é o meu baluarte, mas Deus é o meu Senhor. Deus é aquele que governa a minha vida, e por isso eu confio nele. Ele fala: em quem confio? Oh, meu amado irmão, nessa noite, nós precisamos trazer ao nosso coração essas verdades que às vezes ficam um pouquinho escondido, mas verdades tão claras para o povo de Deus lá do passado. E essas verdades devem acender a chama do nosso coração para que possamos caminhar confiantes, celebrando a vitória. Nós estamos na luta, na jornada, as dificuldades estão à nossa frente, mas nós fazemos a nossa morada no esconderijo do Altíssimo, nós descansamos à sombra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, e nós podemos dizer para Iavé: tu és o meu refúgio, tu és o meu baluarte, tu és o meu Deus, aquele que governa a minha vida, aquele que dirige, por isso eu posso confiar. Oh, meu amado irmão, essa palavra aqui deve entrar no nosso coração. Deus é aquele que governa, é aquele que dirige a nossa história. Por isso eu posso descansar, por isso eu posso sempre insistir em habitar nesse lugar, nesse esconderijo seguro. Porque o restante do salmo diz que o Senhor, dessa forma, Ele vai nos livrar de todos os males. O restante do salmo simplesmente é uma insistência, chega a ser em determinado momento até redundante. E por que o salmista quer dizer isso? Ele quer insistir comigo e com você, nessa certeza que você pode descansar, que você pode confiar, e de que você pode encontrar esse lugar seguro no Deus Altíssimo. E por isso que ele insiste por várias vezes dizendo: olha, Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosas. Ele é a verdade, Ele é o pavê, Ele é o escudo para a sua vida. O salmista insiste em dizer que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, é o Senhor que nos sustenta com as suas mãos. O salmista continua dizendo que nós podemos pisar com os pés sobre o leão, sobre a serpente, sobre o leãozinho, quer dizer, as diversas dificuldades da nossa existência, mas Ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele, o Altíssimo, Ele, o El Shaddai, Ele, o Iavé, Ele, o Elohim, Ele estará conosco. O salmista diz, no versículo 14, por que Deus fará isso com a gente? O porquê dessa proteção? Por que Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardar? Ele responde no versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O salmista está falando assim, porque nós confiamos carinhosamente em Deus, nós nos apegamos em Deus, e quando nós nos apegamos em Deus, em confiança, em amor, a resposta de Deus é a proteção, é a segurança, é o alívio para o nosso sofrimento, porque é assim que termina, versículo 15, Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha que tranquilidade, olha que alegria, que paz no coração, em saber que na hora em que eu precisar, eu posso clamar a Deus, e esse Deus Todo-Poderoso irá me ouvir, Ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com Ele. O salmista está falando que muitas das vezes, a nossa angústia
se prolongará por um tempo. Apesar de orarmos, apesar de clamarmos, a nossa angústia ou a situação que nos angustia pode prolongar por um tempo. Mas o Senhor está falando assim: eu estarei com ele na angústia. Eu estarei com ele, estarei junto dele. Ele não sofrerá sozinho. Eu sofrerei com ele. E ele fala assim: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Darei alegria de viver. Versículo 16, saciá-lo-ei com longevidade. O salmista está falando que Deus trará para nós uma alegria exuberante em viver. Nesse tempo, muitas pessoas já não têm mais alegria em viver. Muitas pessoas estão pensando em dar cabo em suas próprias vidas, acabar com a existência. Muitas pessoas estão desanimadas, mas é promessa do Senhor, promessa de Deus: saciá-lo-ei com longevidade, eu trarei novamente, colocarei nessa vida a alegria de viver. Essa palavra ecoa nas palavras de Jesus, dizendo que Ele nos daria vida abundante. Oh, meu amado irmão, nessa noite de terça-feira você precisa confiar em Deus. Você precisa fazer a sua morada no esconderijo daquele que é Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos. Você precisa confiar no Deus que é todo-poderoso, no Deus que vence a nossa guerra, e descansar à sua sombra. Que você possa crer e dizer para o Deus todo-poderoso que Ele é o seu refúgio, o seu baluarte. Para esse Deus que governa a sua vida, governa a sua existência, Ele é digno de toda a sua confiança. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você, para que as suas forças sejam robustecidas nesse momento. Quem sabe você está desanimado, e você precisa se animar. Você, de repente, está desesperado, desesperada, mas a esperança pode voltar agora, em nome de Jesus. Que a sua alegria esteja novamente fazendo parte da sua vida, da sua existência, que você tenha a alegria de viver. Essa é a promessa de Deus para nós, para a nossa vida. É a promessa do Senhor Jesus. Eu quero orar nesse momento. Deus querido, Pai amado, muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado porque sempre o Senhor nos encoraja. Sempre o Senhor tem, ó Deus, uma palavra de ânimo para o teu povo. E eu oro agora, clamo por aqueles que precisam tomar posse dessas verdades. Que o Senhor reanime o nosso coração, fortaleça a nossa fé e que possamos continuar caminhando com a cabeça erguida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amados irmãos, já estamos encerrando o nosso culto. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que te dê uma semana extraordinária, cheia da graça e das bênçãos do Senhor. Domingo estaremos aqui novamente, 9 da manhã, não perca, e que você seja uma bênção na vida de muitos nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Seu tempo, seu jeito, seu reino, eu apenas servo, sou seu tempo, amém, seu jeito, amém, seu reino, eu agradeço a Deus.